Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam todos muito bem. Pessoal, nesse capítulo, nós vamos ver um pouquinho sobre parasitologia, tá? O que é parasitologia? É o estudo dos parasitas, né? Parasitas invertebrados são aqueles que não possuem vértebras, vertebrados que possuem vértebras e de alguns protozoários, tá? Vocês vão perceber ao longo da explicação que a parasitologia é um estudo que não só auxilia na saúde, tá, do ser humano, na medicina em saúde, quanto na medicina em saúde veterinária também, tá? E por que existe essa ciência, né? Por que existe alguém que estuda os parasitas? O que acontece? Qual o principal objetivo da parasitologia? Reconhecer as doenças que são causadas por parasitas, tá? Desenvolver tratamento para essas doenças causadas por parasitas. Tratar, né, todos os sinais e sintomas. Identificar qualquer processo, qualquer início, né, de uma epidemia por doenças parasitárias. E elaborar medidas profiláticas, né, que são as medidas preventivas para que nenhum ser humano, né, ou animal se contamine com alguma doença parasitária, tá? Embora existam as medidas preventivas, né, acaba acontecendo às vezes com animais ou com seres humanos algum tipo de doença. Lembrando, né, que quem estuda os parasitas, né, quem trabalha com isso, tem que ter muita noção de como que é o ciclo de vida do parasita, tá? De como que ele se instala, quais são as ações dele dentro do organismo. E, principalmente, quais são os fatores que facilitam a instalação dele, né? O que atrai um parasita, quais são os fatores que facilitam a instalação. Lembrando, pessoal, que existem parasitoses, né, doenças causadas por parasitas que são bem complicadas, tá? Que podem levar complicações sérias para o ser humano ou para o animal e provocando até a morte dele. Então, por isso que tem que ter esse conhecimento, esse estudo, tá? Esse avanço na tecnologia para ver o que pode fazer como tratamento e como profilaxia para as doenças parasitárias, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os protozoários. Os protozoários, pessoal, são micro-organismos, tá? São classificados como micro-organismos. Eles possuem um reino, lembra dos reinos, tá? Qual que é o reino do protozoário? Todos os protozoários são eucariontes, né? Lembra o que é eucariontes? Que possuem um núcleo celular, né? E a maioria deles são heterotrófitos. Que lembra a diferença de heterotrófitos? Lembram disso? Heterotrófos, né? São aqueles micro-organismos que se alimentam para sobreviver. E os autotrófos são aqueles micro-organismos que se autoalimentam, fazem fotossíntese, né? Produzem clorofila. A locomoção desses micro-organismos, quando eles estão em ambiente aquático, tá? São realizadas por meio de cílios, de batimento de cílios, tá? Chama-se ciliada. Então, eles começam a fazer esse batimento dos cílios para poder se locomover no meio aquático. Um outro modo também, né, nos micro-organismos que são flagelados, tá? Tem os flagelos, eles utilizam esses próprios flagelos como forma de batimento, tá? Para poder se locomover. E um outro tipo de locomoção também que eles utilizam, eles rastejam, tá? É denominado um tipo de locomoção ameboide, como se fosse uma ameba, tá? E eles vão mudando o formato do corpo para poder se adaptar, para poder se locomover. É bem interessante essa denominação, né? Quando ele começa a se locomover, né? Por meio dessa modificação corporal, são denominados pseudópodes. O que é isso, né? Pseudo significa falso. E a palavra
Podo significa pé, então são falsos pés, tá? Porque eles não possuem pés. Então, essa fórmula de rastejar para se locomover, tá? É devido a essa modificação e a sustentação desses falsos pés que eles possuem. Resumidamente, a maioria dos protozoários, pessoal, são aquáticos, tá? Vivem no ambiente aquático. Pode ser em água doce, pode ser em água salgada. Também pode levar a vida, tá? Rastejando em ambientes úmidos. No solo, principalmente, tá, pessoal? Esses ambientes. E quando existe matéria em decomposição, né? Matéria se decompondo, matéria orgânica, tá? Animais mortos também, ser humano, eles também vivem ali como parasitas ou em seres vivos, né? Então eles passam a maior parte do tempo parasitando, ou seja, hospedando no organismo de um ser vivo, tá? Só que quando ele se instala no organismo do ser vivo, o que acontece? Começa a desenvolver as doenças parasitárias, tá? E só lembrando, que eu acabei esquecendo, existem aqueles protozoários que não conseguem se locomover, tá? São chamados de esporozoários. Lembra dos esporos? Então eles vivem, né, se modificam em forma de esporo para poder se locomover, se disseminar por meio do ar, por meio da água, tá? Por meio do transporte de outros vetores, como por exemplo, mosca, que pode transportar esse esporo de um lugar para o outro, tá? Mosquitos, carrapatos, tá? Tem esse auxílio para poder se locomover. A reprodução dos protozoários, pessoal, normalmente é assexual, ou seja, eles se multiplicam por divisão. Como assim divisão? Ele se multiplica e forma uma cópia dele mesmo e assim vai se reproduzindo de forma assexuada, tá? Outros deles produzem esporos para poder se disseminar no meio ambiente e poucos, às vezes, o que acontece é uma reprodução sexual também, reprodução nítida, né? Eles trocam material genético para poder se reproduzir, tá? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a protozoonoses, que são as doenças causadas pelos protozoários, tá? Uma doença muito comum, que eu acho que vocês já ouviram falar, né? Talvez é difícil conhecer alguém que tem essa doença, mas existem bastante, né? E como a pessoa que tem essa doença tem uma estimativa, um prognóstico de vida menor, né? Acabam falecendo antes dos 50 anos, mas existem, tá? Então a primeira doença que eu vou comentar com vocês hoje é a doença de Chagas. Já ouviram falar? Denominada lá trypanossomiase, nomezinho chato, né? Por que tem esse nomezinho chato? Porque o agente causador dessa doença se chama Trypanosoma cruzi, tá? Esse é o agente causador da doença. E qual que é o modo de transmissão dessa doença de Chagas? É causada por um mosquito, tá? Esse mosquito é conhecido como barbeiro. O que acontece? No momento em que ele pica, ele defeca, tá? É uma coisa que não é visível, né, pessoal, a olho nu, mas ele defeca. E essas fezes entram em contato com a via hematogênica, tá? E aí ele transmite esse protozoário que causa a doença de Chagas. Quem tiver curiosidade, procura no YouTube, tem um videozinho em câmera lenta do mosquito picando. Ele faz um movimento assim com as patinhas traseiras, né? Com as perninhas, e nesse movimento é a parte que ele tá eliminando as fezes que vai transmitir essa doença para o ser humano, tá? Muitas pessoas também chegaram a comentar, existem relatos, um dos locais preferidos, né, do mosquito é em canaviais. Então, algumas pessoas, né, relataram a presença dele quando, por exemplo, ia moer a cana para extrair o caldo da cana, né? E ele acabava sendo moído junto e consumido, tá?
Sinceramente, eu não tenho certeza, preciso até pesquisar se há, né, a possibilidade de transmitir a doença se for ingerido, né, ou se é só pela picada. Mas já ouvi bastante relato de pessoas que mais antigas, né, que comentaram que existia a presença desse mosquito barbeiro em locais que tinham cana, tá? E o pessoal acabava entrando em contato, tomando, extraindo o caldo da cana e tomando com esse mosquito moído junto, tá? Vou até pesquisar, depois eu falo para vocês. Sinais e sintomas, tá? No primeiro estágio, pessoal, né, na fase inicial, a febre, cansaço, fadiga, dor no corpo, mal-estar. Num outro estágio mais avançado, uma insuficiência cardíaca, tá? E é uma doença crônica que não tem cura. E um dos efeitos dessa doença é o aumento do músculo cardíaco, né? A hipertrofia vai aumentando o músculo cardíaco. O tratamento são as drogas que matam, né? O tripanossomas no organismo do ser humano, então existem algumas drogas. Tratamento sintomático, de acordo com os sinais e sintomas. E a forma de profilaxia, né, é evitar a picada do mosquito. Como que evita essa picada? Com roupas compridas, né, telas, protetor de janela para não deixar que ele entre em contato. A presença do mosquito é mais comum em locais rurais, tá, pessoal, do que nas áreas urbanas, mas não significa que não tenha, tá? É que é mais comum nas áreas rurais. Hoje em dia temos repelente, inseticidas, né? Então, várias situações que ajudam na forma de prevenção. Antigamente não tinha nada disso, né? Então, ficava muito mais fácil as pessoas se contaminarem. Outra doença que eu quero comentar com vocês, né? É sobre a amebíase, tá? A amebíase, o agente causador é denominado entamoeba histolítica, tá? Não se preocupem com esses nomes, aos poucos vocês vão se adaptando, vão entrando em contato, não precisa se apegar muito a esse nome, tá, pessoal? O modo de transmissão dessa doença é devido à ingestão de alimentos, líquidos, né? Qualquer ingestão que esteja contaminada, tá? Com cistos da ameba. Então, ela se transmite por meio de via oral, ingestão de alimentos e líquidos, tá? Principais sinais e sintomas: diarreia, tá? Intensa, dor abdominal, pode haver no momento da diarreia presença de muco e de sangue também, tá, pessoal? Nas fezes. O tratamento medicamentoso são as drogas que matam a ameba lá no intestino, que é lá que elas vão se localizar, tá? E a prevenção, pessoal, ela é baseada em medidas sanitárias, tá? Então, higienização das mãos, higienização dos alimentos que são consumidos crus. Toda vez que for consumir hortaliças, frutas, né? Sempre higienizar. Como que é feita essa higienização? Lavar, tá? Para tirar o excesso de terra, do que tiver de sujeira, de sujidade visível. E depois desinfetar um alimento, tá? Com desinfetante. Existem higienizadores, desinfetantes que vêm pronto para desinfecção. E a água sanitária, né? Que a diluição é 1 colher de sopa para cada 1 litro de água. Deixa lá o alimento mergulhado por 10 minutos para fazer a desinfecção. E depois lava novamente, deixa secar naturalmente e tá pronto para consumo, tá? Como essa doença ela é transmitida por meio das fezes humanas, tá? Então, a partir do momento que o ser humano evacua e elimina esses cistos por meio das próprias fezes deles, tá? Nossa, Nicole, mas como que vai contaminar a água? Como que vai contaminar solo? Nós vivemos aqui atualmente em locais que têm saneamento básico e têm boas condições, né, pessoal?
em áreas rurais, antigamente, e ainda existe esse tipo de coisa, tá? Que a evacuação é realizada ao ar livre, em fossas, em lagos, tá? Então, assim, o que acontece? A pessoa evacua lá no lago ou na fossa, contamina o solo, tá? Se tiver plantação ali de hortaliças, de fruta, vai contaminar o solo, vai acabar contaminando, né, o alimento. Se for ingerir essa água, né, água desconhecida, água que não for potável, precisa ferver a água antes, tá, pessoal? Sempre orientar as pessoas a fazerem isso. Então, assim, existe isso? Existe, né? Uma experiência particular minha. Eu já fiz uma viagem, e nessa viagem era bem assim, no meio do mato mesmo, tá? No meio da Mata Atlântica, assim. E eu pedi pra ir no banheiro. Quando eles me mandaram pra ir pro banheiro, subi uma rampinha. Aí eu fui subindo, subindo, subindo. E essa rampa, né, era feita de madeira e dava o caminho lá pras árvores, tá? Quando eu cheguei no final dessa rampa, que era bem extensa, não tinha casinha, não tinha nada. Tinha 2 pedaços de madeira, assim, um de cada lado, que era pra gente segurar, tá? Enquanto faz a evacuação ou a diurese. E aí vai cair lá embaixo, onde tem um riacho. Até aí, tá. Lembrando que esse riacho, ele vai circular, ele vai passar por vários locais, né? Mais para baixo, durante o passeio, né? A extensão desse riacho dava numa comunidadezinha, onde as crianças nadam nesse riacho, onde as pessoas utilizam a água desse riacho, entenderam? Então, por meio dessa situação que é transmitido, tá? Então, é possível sim, tá? Parece uma coisa fora do comum para nós, mas existe bastante. E realizar também a higienização das mãos, né, pessoal? Isso é importante. Medidas de saneamento básica, né? Outra doença que eu quero falar para vocês, talvez vocês já ouviram falar, tá? Chamada leishmaniose. Já ouviram falar? Essa doença é causada pela Leishmania brasiliense, tá? O que é essa doença? O que causa? A forma de transmissão é devido à picada de um mosquito, tá, pessoal? Qual que é o gênero desse mosquito? É lutisomia, então não é um mosquito qualquer comum, tá? O que vai acontecer de efeito, de sinal e sintoma? Lesões na pele, tá? Erupções cutâneas, lesões na pele. Essas lesões em pele, em mucosa, tá? Normalmente elas têm uma borda elevada. Então a lesão tá aqui, né? A borda da lesão, que é a parte que fica circundando a lesão, ela é mais elevada. E é muito difícil a cicatrização dessa lesão, tá, pessoal? O tratamento é baseado em medicamentoso, tá? Então, vai tomar medicações e tratar diretamente a lesão na pele e tomar as medidas profiláticas também, que é forma de prevenção, que é adaptação de telas, né, anti-moscas, mosquitos, utilização de inseticida, de repelente. Os locais, né, as regiões silvestres, normalmente, que acontece mais esse tipo de transmissão, tá? Essa leishmaniose que eu comentei com vocês é a leishmaniose tegumentar, ou seja, que dá em tegumento, dá na pele, tá? Que formam as lesões, as úlceras. Outro tipo de leishmaniose é a leishmaniose visceral. Ela é causada pelo mesmo mosquito, tá? Então, assim, não é que o mosquito causa, a forma de transmissão é por meio do mosquito, só que o agente transmissor, lembra do agente da leishmaniose tegumentar? Como que é o nome? É Leishmania brasiliense, né? O agente causador dessa leishmaniose visceral, ele é denominado como Leishmania chagas, tá? Visceral, porque ele atinge diretamente as vísceras, então não é a pele,
tá? Quando a leishmaniose é visceral, vai acometer órgãos importantes como baço, fígado, medula óssea, tá, pessoal? Então, assim, o que esses órgãos têm em comum? Eles fazem parte do sistema hematopoético, né? Então, tudo que tem ligação com o sangue, baço, fígado e a medula óssea, tá? Então, essa aí é um pouco mais séria do que a outra leishmaniose. No início, né, no primeiro estágio, tem febre, tem cansaço, fadiga. E o interessante, pessoal, é que esse tipo de leishmaniose, tá? Visceral, ela comete principalmente os cães. E essa é uma doença, né? Até a doença também tegumentar, existem cãezinhos que também tem. E as pessoas se preocupam muito quando o seu animal, o seu pet, é diagnosticado com a leishmaniose, porque é uma doença bem agressiva, tá? Que normalmente acaba causando a morte. Então, as medicações são medicações específicas para leishmaniose, tá? E as medidas preventivas, né? Evitar ao máximo a picada do mosquito. Outra doença, com certeza vocês já ouviram falar bastante, né? É a malária. O agente causador da malária é o Plasmodium SP. E a transmissão, né, ocorre por meio de um mosquito. Então, lembrando vocês que o Plasmodium SP, o que vai acontecer? Perdão. Ele é o agente causador e o mosquito é o transmissor, o que transmite, tá? Então, o tipo de mosquito transmissor da malária é do tipo Anopheles, tá? Tem um tipo específico também. A malária, ela é caracterizada, né, é conhecida como uma doença que causa febre intermitente, uma febre constante, tá? Então, os sinais e sintomas dessa doença é febre constante, tá? Nas primeiras semanas, o primeiro sinal e sintoma que dá é a febre. Nas outras etapas, começa a acontecer algumas lesões no fígado, tá? Então, e essas lesões no fígado, né, quando acomete o fígado, pode acontecer a icterícia, né, que é a coloração amarelada da pele, né? A pele fica amarelada. Sempre que tiver alguma alteração no fígado, essa é a tendência. A pele, a esclerótica, né, que é a parte branca dos olhos. O tratamento, normalmente, é a base de drogas, né? Uma droga muito conhecida que é utilizado é a cloroquina, tá? Acho que vocês já estão ouvindo falar bastante dela. E os métodos de prevenção, né? Prevenir picada de mosquito. Vestes, tela, inseticida, tá, pessoal? E também, né, um modo de prevenção é evitar viajar em locais que exista, né, um índice alto de malária. Então, existem umas regiões que são endêmicas, né? Que são propícias, que tem esse mosquito, que causam. Aparecem muito caso dessa doença. Então, assim, toda vez que for viajar, né? Se proteger, evitar viajar para as áreas que são endêmicas, se for possível, melhor, né? E é isso. Outro tipo de doença também causado é a giardia. Já ouviram falar dela? A giardíase é causada, o agente, né, causador, é a Giardia lamblia, tá? O nome do agente. E o transmissor é a ingestão de alimentos e água contaminadas com o cisto da giardia, tá? Então, esses cistos, pessoal, para quem tem dúvida de como que é, né? Como se fossem ovinhos, tá? Então, procurem também, se tiver dúvida, as imagens para vocês verem, tá? Eu vou ver se eu acho algum vídeo para vocês no YouTube para colocar como material de apoio. Mas quem tiver curiosidade aí, procura, que é bem interessante, para vocês conhecerem como que é, tá? Os principais sinais e sintomas são diarreia, dores abdominais, né? Porque, principalmente, a instalação, tá? Da giardia é no intestino. Então, vai causar diarreia, dor abdominal, desconforto. E a forma de tratamento
são medicações que eliminem, que matem a giardia lá no intestino. E a forma profilática também, né, para um tratamento preventivo, é evitar que o contato das fezes contamine solo, alimentos, água, tá? Higienização das mãos, medidas de saneamento básico, né? Que é rede de esgoto, água potável, tá? E descarte de lixo adequado. E toda vez que for consumir alimentos crus, fazer a higienização, como eu ensinei agora há pouco. Se for consumir água desconhecida ou água de poço artesiano, tá? Sempre ferver a água, né? Como uma forma de esterilização para matar todos os micro-organismos. E a higiene pessoal, tá? A próxima patologia que eu vou comentar com vocês é a toxoplasmose, né? Muitos alunos já me perguntaram, ficaram curiosos sobre essa doença. Então, a toxoplasmose é causada pelo Toxoplasma gondii, tá? Qual que é a forma de transmissão? Ingestão de carne contaminada, alimentos contaminados, tá? O gato, pessoal, muitas pessoas falam, o gato transmite toxoplasmose. Na realidade, são as fezes do gato, tá? As fezes do gato que estão contaminadas com o cisto toxoplasma, tá? Precisa estar contaminada. Então, ou seja, não é todo gato que transmite toxoplasmose, tá? Coitadinho do gato, não vai culpar o coitado. Então, se ele transmitir, é porque ele já tem a doença, tá, pessoal? E nossa, como que eu vou ingerir fezes de gato? É difícil isso acontecer, né? Correto? De que maneira? Uma das maneiras que acontecem bastante, né? O gato, vocês já perceberam que ele se higieniza, ele se lambe para se higienizar, né? Então ele começa a lamber toda a parte do corpo. Pode ser que ele lamba também a região anal, onde saem as fezes contaminadas, tá? E ele lambe a região anal, ele lambe a patinha, ele lambe o resto do corpo. E a gente faz carinho no gato, né? Então, de repente, ele lambe, aí ele lambe a sua mão, ou você passa a mão aonde ele lambeu, acaba entrando em contato com a boca, tá? Com o seu alimento. Então, dessa forma, né? Pode acontecer também. E as fezes do gato, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma horta orgânica no fundo da minha casa, e a minha gata evacuava nessa horta, por exemplo, tá? Eu não sabia, eu via que ela evacuava fora de casa, ela não evacuava dentro. E quando eu fui me ligar, eu percebi que ela estava evacuando lá na horta. Então, assim, se eu não higienizasse corretamente os alimentos, né? Não sei se ela tinha contato com toxoplasmose ou não, mas vamos supor que ela tivesse, poderia passar para mim, né? E na gestação eu descobri que eu já tive contato com a toxoplasmose. Então, quem garante que não foi dessa forma, né? Que eu adquiri. Então, não é o gato em si, tá, pessoal? O gato tem que estar contaminado também. E uma outra forma de transmissão é a transmissão vertical, né? A mãe transmite para o filho durante a gestação. Ah, Nicole, você transmitiu para o seu filho? Não é assim, né? O risco de transmitir para o meu filho seria se eu tivesse, naquele momento da gestação, com a toxoplasmose, tá? No exame deu que eu já tive contato a um período anterior à gestação, então não tem perigo, tá, pessoal? Agora, se a gestante adquirir toxoplasmose durante a gestação, o risco de ela transmitir para o bebê, tá, para o feto, é grande. E quais são os sinais e sintomas aí da toxoplasmose? Afeta a parte do sistema nervoso central, a parte neural, tá? Atingindo principalmente a acuidade visual. Então a pessoa começa a sentir dificuldade para enxergar problemas, né? Nessa parte de acuidade visual, tá? Em geral, ela vai afetar as pessoas que estão, né, com o sistema imunológico comprometido, então imunidade baixa, quem tem contato com o vírus, né? HIV, né? Pessoas que têm AIDS, pessoas que estão fazendo uso de corticoide, de antibiótico também. Essas medicações acabam diminuindo, né, a imunidade, então torna mais susceptível a adquirir, tá, essas doenças.
O tratamento é baseado em drogas que matem o toxoplasma no organismo, lembrando que essas drogas devem ser utilizadas com cautela, tá, pessoal? Porque são drogas extremamente fortes para o organismo. Métodos de prevenção: cozinhar bem os alimentos, higienizar bem os alimentos, tá? E durante a gestação, se puder evitar contato muito direto com gato e cachorro, tá? É melhor. Então, durante a gestação, tá, pessoal? E sempre que entrar em contato com um animal, com gato, cachorro, higienizar as mãos depois, tá? Não esquecer de fazer isso, uma medida simples, né? Tem pessoas que compartilham alimentos com o cachorro, né? Dá um pedaço pro cachorro, come também. Então, assim, comece a se atentar a essa situação, né? Que pode ser uma forma preventiva para a toxoplasmose. E a última doença que eu vou falar hoje é a tricomoníase. Acho que as meninas talvez já tenham ouvido falar com mais frequência, tá? A transmissão, né, ocorre, o agente causador é o Triconoma vaginalis. A tricomoníase, ela é uma DST, uma doença sexualmente transmissível. E pelo nome, né, do agente transmissor, vaginalis, dá a entender, né, que a frequência maior dessa doença é nas mulheres, tá? Na vagina. Então ocorre corrimento, tá? Ocorre ardor ao urinar também. O tratamento são as drogas, né? Que matam o tricomonas no organismo. Então, pode ser drogas por via oral. Normalmente, o médico vai passar uma loção também local, né? Para introduzir na vagina. Prevenção: utilizar preservativo, tá, pessoal? E não realizar ato sexual quando a pessoa estiver contaminada, porque é 100% de certeza que vai transmitir, tá? Pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Vou passar umas questões para vocês na próxima aula para poder relembrar, né, sobre todas essas doenças, como que acontece. Muito obrigada, até a próxima aula, gratidão, um beijo para vocês.